Nesse vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre propaganda enganosa. Não raramente eu me deparo com muitos clientes vítimas de propagandas enganosas. Só que muitas pessoas sequer sabem que isso é uma prática proibida aqui no Brasil. Um exemplo clássico de propaganda enganosa são aquelas comidas congeladas, onde a imagem é totalmente apetitosa, bonita e o produto é feio, apático e horrível. Lembrando que mesmo que na embalagem conste aquela frase "imagem meramente ilustrativa", a foto não pode ser completamente diferente da realidade, pois induz o consumidor a erro. Eu tive um caso na qual um cliente meu, que era construtor, estava construindo sobrados na planta. Nos materiais de publicidade, apareciam 2 veículos estacionados na vaga de estacionamento destes sobrados. Quando ele entregou os imóveis, os adquirentes verificaram que cabia apenas um veículo na frente do imóvel. Muitos ingressaram na justiça e, muito embora tenha constado nos contratos que cabia apenas um veículo na frente dos sobrados, o juiz entendeu que o material de publicidade induziu o consumidor a erro e tratou-se de propaganda enganosa. Com base nisso, meu cliente foi condenado a indenizar todos os adquirentes que reclamaram do caso na justiça. Isso nos traz uma lição. O material publicitário do produto ou serviço ofertado deve ser absolutamente fiel à realidade. Então vamos entender melhor o que é uma propaganda enganosa. A propaganda enganosa ocorre quando uma empresa ou indivíduo fazem uma afirmação falsa ou exagerada a respeito de um produto, um serviço ou uma marca, de modo a induzir o consumidor a consumir o que está sendo ofertado com base nas informações falsas. Isso pode incluir exageros, manipulações de imagens, mentiras, falsas afirmações de benefícios, dentre outras tantas práticas abusivas dentro do mercado de consumo. E existem várias formas de propagandas enganosas. Vou citar alguns exemplos. Falsas alegações de benefícios. Isso a gente vê muito hoje em dia. Ou seja, dizer que determinado produto tem uma eficácia garantida quando na realidade não se tem nada comprovado. Tem um exemplo muito clássico e recente que a gente vê constantemente na TV, que é um produto que a empresa simplesmente alega que faz com que as pessoas melhorem dos seus problemas de visão. Obviamente que isso não tem qualquer comprovação e induz as pessoas a erro. Afinal de contas, quem que não quer se livrar de usar óculos? Ainda mais tomando um medicamento. Omissão de informações importantes. Um exemplo clássico também de medicamentos. Não informar os efeitos colaterais. Isso é muito importante porque o consumidor, ao saber dos efeitos colaterais, vai poder tomar a decisão de adquirir ou não o produto de um modo mais correto, mais coerente com a realidade dele. Agora, se ele não tem condições de saber os efeitos colaterais, ele toma a decisão de comprar o produto sem saber algo importante e determinante para a sua decisão. Manipulação de imagens. Essa é uma forma muito clássica, muito comum de induzir o consumidor a erro. E acontece muito nas comidas congeladas, como eu falei anteriormente. A embalagem é linda, maravilhosa, produto apetitoso, mas na realidade, quando se abre, não é nada daquilo. Isso é propaganda enganosa e a gente vê todo dia nos mercados. Comparação injusta. Fazer comparações injustas entre produtos e serviços concorrentes de forma tendenciosa de um produto em detrimento do outro. Preços enganosos. Fornecer informações erradas de preços com descontos que na realidade não existem ou omissão de taxas. Isso a gente vê muito nas famosas Black Friday. Lembrando que no Brasil a prática da propaganda enganosa é proibida pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. E quem faz propaganda enganosa pode sofrer várias sanções, dentre elas
Ações administrativas. O nosso PROCON e o Ministério Público, eles têm o dever de investigar e punir as práticas de propaganda enganosa. Isso inclui multas, dentre outras sanções administrativas. Ações judiciais. O consumidor que se considerar lesado por uma propaganda enganosa, ele pode buscar o judiciário e pedir indenização por danos morais ou materiais, conforme o caso. Reclamações de consumidores. Os consumidores podem e devem reclamar junto aos órgãos competentes de eventual propaganda enganosa. Essas empresas vão ser alvo de investigação e, se for o caso, serão devidamente penalizadas. Sanções legais. Além da multa administrativa, as empresas que fizerem propaganda enganosa no Brasil podem serem obrigadas a tirar do ar a propaganda enganosa, além de perder a sua licença comercial e, em casos mais graves, podem responder criminalmente. O que o consumidor deve fazer ao se deparar com a propaganda enganosa? Primeira providência é reunir todas as evidências, juntar a publicidade, os e-mails, as mensagens, enfim, tudo que demonstre a propaganda enganosa. Depois, o recomendado é que ele entre em contato com a empresa, explique a situação e solicite que ela tire do ar a propaganda enganosa, e se ele teve algum dano, é possível requerer que essa empresa o indenize. Se a empresa não resolver, o consumidor deverá registrar, formalizar a reclamação. Ele vai pegar todas as evidências que ele tem e vai se dirigir ao PROCON ou ao Ministério Público para formalizar uma reclamação em face da empresa. Inclusive, o consumidor pode formalizar uma reclamação junto ao Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça. O Senacom, ele tem a competência de investigar e punir as práticas abusivas ao consumidor. Próxima providência, buscar orientação jurídica. Se o consumidor foi lesado de alguma forma com a propaganda enganosa, ele poderá buscar um advogado para ingressar com uma ação de indenização, que poderá ser por danos morais ou materiais, conforme o caso. E por fim, o consumidor pode divulgar a situação para que outras pessoas fiquem antenadas à prática da propaganda enganosa. Isso pode ser feito nas redes sociais, nos fóruns destinados a este fim e em outras tantas plataformas digitais. Aliás, se o pedido de indenização por danos morais ou materiais em razão de uma propaganda enganosa não tiver valor superior a 20 salários mínimos e não se tratar de uma matéria complexa que requer perícia e provas robustas, é possível ingressar com o pedido sem assistência de um advogado junto ao Juizado Especial Cível. Pensando nisso, eu criei o curso Juizado Especial Cível para leigos, na qual eu explico como uma pessoa pode ingressar no juizado das pequenas causas sem estar assessorado de um advogado e fazer todos os procedimentos de um modo absolutamente correto e assertivo. Vou deixar o link do curso aqui. Além disso, vou deixar o link aqui também de um vídeo na qual eu falo sobre indenização por danos morais.